Seja bem-vindo ao projeto de 150 dias para crescer com os Salmos. O livro de Salmos, no hebraico, ele é chamado Tehillim. Tehillim se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim quer dizer louvores. Portanto, o livro de Salmos, no texto original, ele se chama Louvores. E é o que realmente o livro de Salmos traz para nós. O livro de Salmos reflete, conta para nós os momentos de intimidade que cada salmista, cada autor que escreveu cada salmo estava passando em um momento específico da sua vida e que conversou com Deus e deixou registrado o que ele estava passando naquele momento e nos traz ensinamentos. Quando nós lemos os Salmos, nós vemos vários momentos em que o salmista estava se sentindo longe de Deus. Você abre, por exemplo, o Salmo 3 e no Salmo 3 você lê: Como se multiplicam os meus inimigos. Então, o salmista, quando escreveu o Salmo 3, ele estava cercado de inimigos, mas ele reflete que ele se sente protegido por Deus. Os autores do Salmo 42 escreveram assim: Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, quem escreveu o Salmo 42, escreveu o salmo no momento em que estava com algum abatimento, mas ele manifestou que devemos esperar em Deus porque ainda o louvarei. O Salmo 51 foi escrito por Davi. E nesse salmo, ele faz uma confissão de que ele realmente cometeu pecados graves. Ele fala que ele ele pede para que Deus o livre dos crimes de sangue, porque ele matou um homem. Então ele confessa o pecado. Existem outros salmos que manifestam louvores a Deus, como o Salmo 100, em que o salmista fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Em outras palavras, cantai para o Senhor. Por isso, o livro de Salmos, ele nos traz uma riqueza de situações, de circunstâncias. Moisés escreveu o Salmo 90 e lá ele disse assim: O homem vive de forma limitada nessa terra. Alguns vivem até os 80 anos, mas a média de vida das pessoas é de 70. E aqueles que são robustos e chegam aos 80, chegam com enfado e cansaço nos últimos anos da vida. Então ele faz um pedido no Salmo 90. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. Em outras palavras, que eu possa viver e todos os dias receber mais sabedoria e não cometer mais os erros que eu já cometi, de tal maneira que quando eu chegar no final da vida, eu tenha menos falhas, menos erros e consiga acertar mais ao longo do tempo. Ele escreveu isso no Salmo 90, falando a respeito da brevidade da vida e nos trazendo esse ensinamento, que nós devemos pedir a Deus para nos ensinar a contar cada dia, fazendo a coisa certa sem retroceder e repetir os erros do passado, para poder ter uma vida de mais acertos. E o Salmo 32, vamos lembrar aqui, não existe capítulo em Salmo, então o correto é você falar Salmo 32 e no singular. Quando nós falamos salmos no plural, salmos é a coletânea, a reunião dos 150 salmos. Quando falamos de um único salmo, falamos no singular.
dia 32, que é hoje desse propósito, nós vamos ler o Salmo 32. E nesse Salmo 32, a mensagem é que é muito bom quando nós cometemos um pecado, fazemos alguma coisa errada e ficamos carregados de culpa, e quando Deus vem e limpa a nossa culpa. No momento em que Deus recebe o nosso pedido de perdão e quando a culpa sai de nós, nós ficamos aliviados. E Deus, ele tem vontade de orientar, instruir, ensinar, corrigir e mostrar, revelar, direcionar o nosso caminho para as coisas certas. Basta nós sermos obedientes e mostrar para Ele que nós queremos ser perdoados. Aquele que não quer ser perdoado, Deus vai dizer para ele que ele pode continuar fazendo o que ele quiser. Deus ele deixa aquele que gosta de fazer o que bem entende livre para fazer o que bem entende. Mas aquele que está interessado no perdão, Deus dará e o ajudará. Vamos ler aqui o Salmo 32. Todas as partes que o salmista fala, eu deixei na cor laranja. Então, o salmista fala assim no versículo 1: bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-aventurado significa feliz, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele está dizendo que feliz é aquele que, quando faz algo errado, a transgressão é transgredir, é desobedecer, é violar uma regra. Aquele que viola, descumpre, desobedece um mandamento de Deus, quando ele fica com a culpa porque ele desobedeceu a Deus, feliz é aquele que tem essa transgressão, tem esse pecado coberto, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Por que ele fala isso? Porque quando nós cometemos um erro e nós recebemos o Espírito Santo, que mora em nós e que nos orienta no que é certo e no que é errado, quando nós cometemos um pecado, fazemos algo errado, nós sentimos aquele peso na nossa alma e nós ficamos com aquilo até o momento em que pedimos perdão e sentimos pela ação do Espírito Santo que de fato fomos perdoados. Versículo 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. No versículo 2, ele vai além. Feliz é aquele homem, aquela pessoa, a quem o Senhor não imputa maldade, em quem o Senhor não vê que a pessoa agiu com maldade, e em cujo espírito não há engano, que tem um espírito que não é mentiroso. Existe uma diferença daquela pessoa que grita com a outra de maneira intencional. Ela grita para desestabilizar a outra emocionalmente. E existe aquela pessoa que grita numa discussão porque a pessoa não sabia o que fazer, então ela ficou à flor da pele e ela gritou porque ela ficou em descontrole emocional. Deus, ele faz diferenciação entre aquele que age com a maldade, com o propósito de provocar o próximo, e ele vê quando a pessoa gritou, ou falou algum palavrão, ou ficou irritada, ou agiu com violência porque perdeu o equilíbrio. Existe diferença. O versículo 2 fala sobre isso. Ele fala que feliz é a pessoa a quem o Senhor não imputa maldade. A quem o Senhor, quando olha que a pessoa xingou,
gritou ou agrediu alguém, fez isso acreditando que estava fazendo a coisa correta. Às vezes, a pessoa foi xingada e agredida e ela não sabe, não conhece os mandamentos do Senhor. Os mandamentos é: perdoe aquele que faz o mal, não revide, a não ser que a pessoa vá para agredir você, que você tem o direito de proteger o seu corpo. Se a pessoa está falando palavras, não devolva. Diga: o Senhor está vendo o que você está fazendo. O Senhor sabe que o que você está falando a meu respeito é mentira. E às vezes, dependendo da situação, o melhor é nem responder. Para se a pessoa é uma pessoa agressiva, violenta, que você percebe que pode partir para cima de você com violência e agressão física, muitas vezes é melhor deixar a pessoa falando sozinha, para impedir que a pessoa venha para cima. Então, esse é o mandamento. Mas nem todas as pessoas sabem disso e nem todas as pessoas têm essa força espiritual para reagir dessa forma. Então, às vezes a pessoa foi xingada, foi humilhada e ela pensa: não, eu tenho que falar para essa pessoa logo que ela está errada. E aí, esse revide muitas vezes vem com um xingamento, com um palavrão. Quando a pessoa reage porque ela não tem o conhecimento a respeito da lei de Deus, o versículo 2 fala sobre isso: feliz é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano, que tem o seu espírito que não está com engano. A pessoa, sim, eu xinguei ele, eu xinguei ela sim, mas eu xinguei porque ela me atacou primeiro. Ele me atacou primeiro, então eu xinguei a pessoa para colocar a pessoa no lugar. Então a pessoa agiu xingando a outra, mas no coração dela, ela não tinha maldade. Ela só estava se defendendo. Quando Deus olha para essa pessoa, ele não vai imputar a maldade. Ele vai olhar e vai dizer: a pessoa fez isso porque ela estava lutando pelo seu direito. O espírito da pessoa não era um espírito de vou provocar o outro e xingar o outro pelo prazer de diminuir o outro. Ele estava xingando sim, mas o espírito dele era um espírito de verdade. Ele realmente queria recompor a justiça. Agora, o outro, que é aquele que pratica o mal, cria uma situação negativa para destruir o próximo, esse está com a maldade. Aquele que cria uma brincadeira para enganar o próximo, esse tem o espírito enganoso. E o versículo 2 está falando sobre isso, que feliz é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. O bramido aqui é pelo meu grito. Eu estava sentindo dores. Os meus ossos envelheceram. Os ossos falam sobre a nossa estrutura mais interna. Então ele fala lá por dentro, eu comecei a me sentir cada vez mais fraco, enquanto eu não confessei os meus pecados, enquanto eu fiquei calado. 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Então ele sentiu, como nós falamos no início, o Espírito de Deus pesando sobre ele, a consciência sendo carregada pelo mal que ele tinha cometido. Por isso que o salmista fala aqui no Salmo 32 que bem-aventurado, que é feliz aquele que tem a sua transgressão perdoada, que tem o seu pecado coberto, que o Senhor olhou e não viu maldade, e que tem um espírito sem engano, e que abre a boca e fala, confessa o pecado. Porque no versículo 3 ele fala que enquanto ele ficou calado, os ossos dele se envelheceram durante todo o dia.
E no 4 ele fala: dia e noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Em outras palavras, ele ficou completamente sem nenhum sentido para a vida porque estava sem a presença de Deus. Aí tem um selá. Selá significa pausa. Como os salmos são louvores, cada salmo forma uma música. Quando você vê o selá, significa que quando eles cantam esse salmo, aqui tem uma pausa. E essa pausa tem dois propósitos. Um propósito musical, ele para a música, mas ele tem um segundo propósito: fazer a pessoa meditar no que ela acabou de ler, no que ela acabou de dizer, no que ela acabou de cantar. Então, lendo os versículos 1 ao 4, a mensagem para a nossa meditação é: quando nós pecamos, nós ficamos sobrecarregados. E quando nós estamos sobrecarregados com aquela dor, sentindo a mão de Deus cobrando os nossos erros, nós devemos falar para Deus que erramos, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, porque Ele vai nos perdoar. E quando Ele nos perdoa, nós ficamos felizes, porque retomamos a comunhão com Deus. Então, se há algo que você hoje fez de errado, num tempo breve ou há muito tempo, e está sobrecarregado o seu coração, você será bem-aventurado e feliz quando você receber o perdão. E a orientação é, no versículo 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Não se cale, abra a boca, reconheça diante de Deus os seus erros e diga: eu errei, ó Deus. E Deus, ele vai ouvir e vai tirar a mão que está pesando sobre você. Agora vem a segunda parte, que está aqui em roxo, o versículo 5 e o versículo 6. No versículo 5 e no versículo 6 ele fala sobre a importância da confissão. Eu confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Ou seja, não coloquei cobertor em cima da minha maldade. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aqui já tem um novo selá, porque só o versículo 5 traz uma mensagem importante. Se eu confessar o pecado, se eu não esconder a minha maldade e eu confessar diante de Deus todos os meus pecados, Ele vai me perdoar. Então o versículo 5 já tem um selá, porque é para olhar para Ele e pensar: eu preciso confessar os meus pecados. Aí vem o versículo 7. Pelo que, ou seja, por esse motivo, porque eu confessei, que todo aquele que é santo orará a ti. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Quando eu confesso o pecado, eu estou me separando dele. A palavra santo significa separado. Deus é santo porque Deus mora no céu, ele mora no alto. Ele não é afetado pelo pecado. Por isso, quando nós dizemos para Deus assim: Santo, 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 nós estamos dizendo: o Senhor é altíssimo, o Senhor é maior, o Senhor é totalmente distinto, separado, realmente grande. O Senhor não é como nós, o Senhor é digno de toda glória, honra e louvor, porque o Senhor é separado totalmente do que é mortal, o Senhor é imortal, totalmente separado dos erros, o Senhor nunca erra. Então, santo, santo, santo significa louvar a Deus.
reconhecendo que ele verdadeiramente é santo. E quando dizemos santo, 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 honramos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele é um Deus triuno, o Pai Criador, o Deus Filho que veio na terra como Jesus e morreu para perdoar nossos pecados, e o Deus Espírito Santo que mora dentro de cada um de nós e nos purifica para nos ajudar a sermos cada dia mais santos, cada dia mais separados do pecado. Então o versículo 5 fala: se eu confesso o meu pecado, ele perdoa a minha maldade. E aí tem um selá, significa isso é importante, guarde isso no seu coração. Quando errar e pecar, peça perdão e confesse sinceramente, com absoluta verdade, o seu pecado para Deus. Aí o versículo 6 fala: de modo que todo aquele que é santo orará a ti. Todo aquele que quer se separar do pecado e quer se elevar, ficar mais alto, mais perto de Deus, mais semelhante a Deus, vai orar a Deus, vai falar com Deus. A oração é uma conversa com Deus. Todo santo orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Então ele está dizendo que aquele que é santo, que quer se aproximar de Deus, vai orar a Deus a tempo de poder achá-lo. Lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tem pessoas que ouvem falar a respeito de Deus e se aproximam dele, mas eles não querem conversar e buscar a Deus. Eles dizem: depois eu busco, depois eu vejo, amanhã eu vejo. E às vezes essas pessoas estão sofrendo, estão vivendo uma vida em um vício de bebida, drogas, cigarro, prostituição, pornografia ou qualquer outra coisa, uma vida de mentiras, de engano, mas ela não quer confessar e seguir agora uma vida reta. Ela fala: qualquer hora eu entro para Deus e busco a Ele. Mas o versículo 6 fala: todo aquele que é santo vai orar a Deus, orará a ti. Há tempo de te poder achar, há tempo de conseguir encontrar a Deus. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Quer dizer, até quando ocorrerem situações terríveis, o transbordar de águas traz a imagem daquela pessoa que está numa canoa, remando num rio tranquilo, e de repente vem um transbordo de águas, vem uma correnteza, e quando as águas transbordam, ele está dizendo: quando as situações da vida ficarem difíceis, estas a ele não chegarão. Deus vai guardar aquele que está na sua canoa remando tranquilamente, para que ele consiga continuar remando com segurança. Deus o protegerá. Aí ele voltou a cor laranja, porque volta aqui a fala do salmista: tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Selá. Mais uma vez uma pausa. Ele está destacando o versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo. Quando as situações ficam difíceis e eu quero me esconder, eu vou até Deus. Deus é o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia. Quando eu estou em angústia, eu vou até Deus. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Ou seja, o Senhor me veste. Ele coloca vestes de alegres cantos de livramento. Ele me dá
alegria, porque é Ele quem me livra do que é mal. Então ele está falando da confiança dele estar no Senhor. Deus é aquele em quem ele se esconde. Agora o versículo 8 e 9 estão em cor azul, porque o salmista está revelando, escrevendo para nós o que Deus respondeu para ele. Deus disse para ele, enquanto ele estava orando, sendo perdoado dos pecados e confessando os erros e dizendo que ele se esconde em Deus, no relacionamento com Deus, Deus disse para ele o que nós lemos no 8 e no 9: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Deus está dizendo para nós, quando nós confessamos o nosso pecado e temos o nosso esconderijo nele, nós nos escondemos nele, ele fala assim: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, eu vou guiar você com os meus olhos. Veja que promessa abençoada essa. Quando eu vou até Deus e eu coloco o meu esconderijo nele, ele faz questão de nos instruir, de nos ensinar o caminho e de guiar a nossa vida com os próprios olhos. E ele dá um conselho aqui: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, ou seja, não hajam como animais, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Obedeçam. Quando ouvirem uma recomendação do Senhor, sigam a recomendação. Agora ele volta no 10 e no 11, no laranja, porque o salmista fala para nós assim: o ímpio tem muitas dores. Quem é o ímpio? Ímpio é o contrário de pio. Pio é aquele que é bondoso, aquele que é paciente, aquele que é humilde. Essa é a pessoa que tem piedade. O pio é o que tem piedade. O ímpio, que é o contrário do pio, é o que age com maldade, com violência, com a vontade de praticar o que está errado. Então o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O que faz as coisas erradas, o que tem prazer em cometer o erro, o que tem prazer em fazer o mal, ele tem muito sofrimento. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que obedece a Deus, a misericórdia o cercará. A misericórdia é uma palavra formada por duas palavras, miséria e cordes. Quando nós erramos com as nossas misérias, Deus nos alcança com o seu coração. A palavra córdia é cordes, e cordes significa coração. Então, nós erramos nas nossas misérias, mas Deus nos perdoa com o seu coração, com o seu cordes. A palavra a misericórdia o cercará quer dizer, apesar dos nossos erros, Deus nos perdoará e nos aceitará com o coração dele. E essa misericórdia de recebermos o perdão de Deus, apesar das nossas misérias, isso vai nos cercar todos os dias. Por isso, vale a pena receber o perdão dos pecados, porque você terá a misericórdia todos os dias do Senhor, o coração de Deus abraçando você. E ele fala no versículo 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. O que é regozijar? É regozar. A ideia de regozijar é regozar, gozar de volta, ter mais alegria. Então ele está dizendo no versículo 11: alegrai-vos no Senhor, tenham alegria em Deus.
e regozijai-vos. Ou seja, e mais uma vez eu repito, tenham a alegria de vocês em Deus. É isso que ele está dizendo quando ele fala regozijai-vos. Regozijai-vos vós, os justos. Justos são aqueles que praticam a justiça. E justiça, nesse texto, quer dizer os que fazem a vontade de Deus. Justos na Bíblia são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, alegrai-vos no Senhor, fiquem alegres em Deus e regozijai-vos vós os justos e sintam renovação de alegria, vocês que fazem a vontade de Deus, vocês que são os justos. E cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Cantem alegremente, todos vocês que fazem o que é reto no coração. Porque se você faz o que é reto no coração, você está com Deus e você tem motivos de alegria. Então o Salmo 32, ele é um salmo em que ele conta para nós, o salmista que escreveu o Salmo 32, que ele fez coisas erradas e ele ficou sentindo o peso de Deus sobre ele. Mas quando ele confessou o pecado e se arrependeu, ele sentiu que a mão de Deus saiu quando ele confessou o pecado. E ele recebeu o perdão de Deus e ele ficou em paz. Então ele fala que bem-aventurado é aquele que recebe o pecado, que recebe o perdão do seu pecado. E bem-aventurado é aquele que quando faz alguma coisa, Deus não imputa a maldade e que no espírito não tem engano. Quando fez alguma coisa, fez com a intenção correta. Nunca faz as coisas com intenção maligna. Uma pessoa pode praticar o bem com uma intenção ruim. Uma pessoa, por exemplo, contou que passou pela rua e ouviu uma pessoa que estava orando e dizendo: Deus, eu estou passando necessidade, manda alguma providência, porque eu preciso de provisão. E aquela pessoa, sendo descrente, falou com seu amigo assim: vamos comprar um alimento e dar para essa mulher e zombar da cara dela. Vamos dizer para ela, quando ela abrir a porta, que foi o diabo que nos mandou entregar esse alimento para ela. Então eles vão, compram alimento, batem na porta e dizem: oi, viemos trazer uma provisão, um alimento para você. Você sabe quem foi que mandou? Uma pessoa que faz isso, ela está fazendo o bem com má intenção. Nessa história, que na verdade não é uma história real, é uma brincadeira que é contada por muitos pastores, aquela senhora que estava orando a Deus respondeu: eu não sei de onde vem, mas eu sei que quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então, o que importa destacar aqui para esse texto do Salmo 32 é que, às vezes, uma pessoa pode praticar o bem. No caso dessa história, eles foram lá e compraram alimento para zombar da fé daquela mulher. A intenção não era boa, era enganosa. Muitas vezes alguém dá um presente para alguém, não porque gosta daquela pessoa, mas por causa da posição que aquela pessoa ocupa, querendo ganhar a atenção e criar uma oportunidade de ter uma promoção, uma amizade com aquela pessoa por interesse. Então, quando o versículo 2 fala: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano, ele está falando que a pessoa faz as coisas de forma pura. Muitas vezes a pessoa xinga, grita e berra, mas ela está fazendo aquilo de forma pura. Ela não sabe
que precisa lidar com as pessoas que praticam o mal. Mas hoje, se você não sabia disso, você fica ciente. Deus quer que você perdoe aquelas pessoas que enganam você, mentem para você. Você deve colocar isso diante de Deus e você deve ter uma conversa franca, mas em um tom sem gritaria. É difícil, mas você deve procurar o momento certo em que você pensa antes de falar. A mensagem principal do Salmo 32 é: se nós confessamos os nossos pecados, Ele derrama o perdão sobre nós e Ele vai nos ensinar e nos guiar com os olhos dele pelo caminho certo. Enquanto que os que não confessam os pecados carregam muitas dores, porque eles ficam sobrecarregados das coisas erradas que fazem. Por isso a conclusão do versículo 11 é: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos. Fiquem alegres, vocês que fazem a vontade de Deus. Podem cantar alegremente, todos vocês que são retos de coração. Essa palavra do Salmo 32, e eu faço agora um convite para você. Você tem estado carregado de coisas erradas que você tem feito na vida? Você sabe que está tomando decisão errada, preso num vício, vivendo uma vida com mentiras, carregando uma carga tão alta e pesada, e hoje você pode receber alívio dessas cargas, confessando os seus pecados, confessando todos eles para Deus, confessando todos eles, aceitando a Jesus. Deus Pai enviou para a terra o Deus Filho, que é Jesus, para que ele nos ensinasse as palavras verdadeiras e o reino de Deus. Foi ele que ensinou que devemos perdoar os nossos inimigos, que não devemos responder de volta àqueles que nos atacam, mas dar a outra face. Dar a outra face significa, enquanto a pessoa agride e xinga, você devolve com amor. A não ser quando a pessoa está vindo para cima com agressão física. Você tem todo o direito de sair do lugar, correr, fugir daquele lugar. E fugir aqui não é um ato covarde. É para se proteger. Ou, se você não tem como fugir, então você tem o direito de se defender. Você tem o direito de defender o seu rosto, o seu corpo, de uma agressão e de uma violência que é injusta. Mas dê a outra face no sentido de: a pessoa deu a agressão, mas eu dou o perdão. Jesus, ele veio e ensinou essas coisas. E ele veio e disse que eu morrerei para que vocês sejam salvos do pecado. E existe o Deus Espírito Santo que nos ajuda a seguir a Deus. Então, se você quer tirar essa carga de você, você pode crer que Jesus é o Filho de Deus e aceitá-lo agora. Quando você fizer essa oração de aceitar a Jesus, você vai receber o seu nome escrito no livro da vida que está no céu e vai receber a força do Espírito Santo para vencer o pecado, e você vai receber o alívio das cargas que estão sobre você por causa das vidas erradas. Se você quer isso, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar todo dia. Amém. Com essa oração, você recebeu a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e por isso seus pecados agora estão perdoados. Ele te salvou, ele te justifica dos pecados. Se você quer ficar ainda mais aliviado,
tire um tempo agora de oração. Feche a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos e fale diretamente com Deus em nome de Jesus. Diga: Deus, eu recebi Jesus e eu quero receber o alívio, como está escrito no Salmo 32. Eu quero receber esse alívio dessas cargas que eu estou carregando. Eu fiz isso de errado, e eu fiz isso também de errado, e eu também fiz aquela outra coisa errada. Mas agora eu quero corrigir e eu não quero mais errar. Quando você fizer isso arrependido, Deus vai tirar o peso do seu pecado, como está aqui no Salmo 32. E você vai ver e experimentar na sua vida que valeu a pena aceitar a Jesus e confessar os pecados. Falar para Ele abertamente. Ele vai te limpar e os que são santos, os que são separados, vão continuar orando e colocando a vida em Deus, recebendo todo dia instrução e sendo ensinados para seguirem no caminho certo. Como que nós recebemos esse ensinamento? Todos os dias leia a palavra de Deus e antes de ler, faça uma oração ao Espírito Santo para que ele lhe dê entendimento de Deus. O Espírito Santo é o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele está junto com o Deus Pai, que é o Criador de tudo, está junto com o Deus Filho, que é Jesus, que veio e morreu para nos perdoar os pecados, e ele é o Deus que nos orienta e fala quando estamos errados, colocando peso, dizendo: você está errado, e colocando paz quando pedimos o perdão. Que você receba essa palavra e possa se alegrar no Senhor. Você que aceitou a Jesus, procure uma comunidade de fé ou uma igreja em que você se sinta bem e busque o batismo nas águas. Em João, no capítulo 3, no versículo 5, está escrito que aquele que nasce das águas, aquele que se batiza em águas e nasce do Espírito, aceita Jesus e recebe o Espírito Santo, herda o reino de Deus. O batismo nas águas, de forma consciente, mostra que você quer seguir a Deus, abandonar os pecados que ficam lá nas águas e sair lavado como uma pessoa nova para seguir a Jesus. Depois do batismo nas águas, você pode participar da ceia do Senhor. A ceia é um momento de comunhão em que o pão é partido, dividido entre todos, e um cálice com suco de uva é servido a todos, onde o pão representa o corpo de Jesus que foi partido por nós, e o suco de uva simboliza o sangue de Jesus que nos limpa do pecado. E lá em João, no capítulo 6, nos versículos 54 até o 57, está escrito que aquele pão é uma comida espiritual e é a carne de Jesus. E o suco de uva também é uma bebida espiritual, que é o sangue de Jesus que limpa do pecado. Quando você participa da ceia, você come da carne de Jesus e recebe força espiritual. É como se você estivesse se alimentando dele próprio. Ele disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então, participar da ceia, quando você participa, aquele pão e aquele suco de uva recebem uma oração e eles passam a ter essa força espiritual. E quando você come aquele pão, você recebe força de Jesus para ser cada vez mais como ele é, mais santo. E quando você bebe o suco de uva do cálice, você se purifica cada vez mais e mais do pecado. Por isso a ceia é feita de forma periódica até que ele venha. Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23 em diante, que quando você participa da ceia, você faz um memorial. Lembra que ele morreu e purificou-nos do pecado. E lembra que um dia
ele voltará e nós nos assentaremos na mesa com ele, para participar da ceia eternamente com ele. Vamos agradecer por essa palavra, Senhor, te agradecemos porque hoje aprendemos com o Salmo 32, que o Senhor quer nos instruir e nos ensinar o caminho certo. E nós precisamos pedir o perdão dos nossos pecados e receber todos os dias a Jesus e orar como santos, como pessoas que querem ser separadas do mundo e que querem se elevar para nos aproximarmos de Ti. Que nós possamos todos os dias aprender e perceber pela orientação do Espírito Santo os erros que cometemos para nos arrepender e seguir no caminho correto cada vez mais e mais todo dia, tendo o Senhor como nosso único Senhor e que na eternidade possamos estar contigo para sempre. Amém. Santifica o teu povo. Se alguém está se sentindo longe do Senhor, restaura o teu filho, a tua filha, renova a fé, a confiança e a certeza da salvação nesse que agora está confessando os pecados. Dá força se alguém está amarrado, amarrada com algum vício, com alguma coisa que está pensando, mas eu não consigo. Dá força para esse teu filho, para essa tua filha conseguir. Espírito Santo sopra agora na vida dessa pessoa e traz vida, vida nova, para que consiga alcançar a santidade no Senhor, a separação para o Senhor. Ajude esse teu filho, ajude essa tua filha, para a glória do Senhor, que seja testemunho para teu louvor, em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seja assim. Amém.